Glórias a Deus. Você que está chegando agora, nós estamos iniciando o nosso segundo período de escola bíblica dominical. Estamos fazendo a introdução do estudo do fruto do Espírito. Frutos da carne já foram tratados em domingos passados, está gravado lá no site da igreja, dentro da aba EBD. Você pode ler, tem o áudio, tem o vídeo, tem o texto para você acompanhar, tem todo o estudo lá gravado. Dando continuidade, nós findamos o estudo antes do intervalo falando sobre o Espírito Santo e o caráter do crente. Falando que há uma relação deste fruto com crescimento e caráter. Não há como você ter o Espírito Santo dentro de você e você não mudar, não ser transformado. Não importa a medida, no sentido de haver o fruto ou não. É claro que quanto mais você crescer, quanto mais rápido você crescer, melhor. As pessoas que vão estar à sua volta vão ser impactadas, você vai ter mais relacionamento com o Senhor, vai melhorar o seu discernimento, você vai errar menos. Mas isso tem a ver com crescimento. E crescimento do seu caráter também. Gálatas 5, 22 e 23. Depois do apóstolo Paulo falar sobre os frutos da carne, do verso 19 até o verso 21, ele fala, no verso 22 e 23, sobre estas 9 graças que compõem o fruto do Espírito. E ele fala assim: mas o fruto do Espírito é composto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há medida. Esse fruto, essas graças, elas manifestam como o cristão ele deve viver e como deve agir. Uma das motivações, dos sinais de uma pessoa que torce para um time é a camiseta do time. E a gente vê isso, hoje não tanto, porque os campeonatos em sua grande maioria estão parados, mas quando tem alguns jogos de domingo, você vê na segunda-feira que o time vencedor ele está com a camisa. Flamengo, Vasco, Corinthians e qualquer time que seja. Quando você vai trabalhar... O que foi? Nada. Pode falar. Quando você vai trabalhar, muitas vezes você tem um crachá que identifica quem você é. Cadê o celular? Aqui. Um momento, por gentileza. Só para ver se a transmissão está direitinho. O celular que está dando problema. Quando você trabalha numa microempresa ou numa empresa, você recebe alguma identificação, um crachá, alguma coisa. Como que você vai ser conhecido como um cristão? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7, do verso 16 ao 20. Mateus 7, do verso 16 ao 20. Como reconhecer um cristão? É porque ele anda com um crucifixo, uma cruz no peito? É isso que é o símbolo. É porque ele tem um adesivo evangélico no carro? É a sua vestimenta. Jesus Cristo, ele fala que
Como vai se identificar os seus discípulos? Ele fala, pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Como se conhece um verdadeiro cristão? Verso 20. Assim, pois se pelos seus frutos os conhecereis. Como é que a pessoa vai saber que você é um verdadeiro cristão? Não é o número de versículos que você professa, mas é o seu agir e o seu proceder segundo Gálatas 5, versos 22 e 23. A palavra caráter fala das qualidades inerentes de uma pessoa. Essas qualidades determinam a sua conduta e a concepção moral. A pessoa ela pode ser reconhecida como uma pessoa de bom caráter ou uma pessoa de mau caráter. O fruto do Espírito na vida do crente trabalha para que este caráter nosso, que é ruim, se transforme em bom. O caráter que é bom, cada vez mais busque a excelência. Não há uma condição estática, não há uma condição parada dentro do reino de Deus. Nós estamos sempre em movimento. Ou nós estamos crescendo, ou nós estamos nos afastando do Senhor. Ele quer que a santidade que há em Deus brilhe em nosso ser. Aonde você caminhar, as pessoas elas têm que ver não Paulo, não Benedito, não o Alice, mas eles têm que ver Deus. É isso que Deus quer. Na terra o cristão precisa viver procurando expressar o caráter de Cristo, buscando alcançar o nível da sua espiritualidade. O seu viver tem que ser basicamente com o objetivo de parecer cada vez mais com Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13. Hebreus capítulo 4, verso 13. Na terra o cristão precisa viver procurando expressar o caráter de Cristo. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Se você tem oportunidade de ser como Cristo e você não for, você vai prestar contas. Cada deslize, cada coisa que você cometeu que você não deveria ter feito, você vai prestar contas. Não quer dizer que você vai para o inferno. Você como salvo, você está salvo. O sangue do Cordeiro é sobre a sua vida. Mas você vai prestar contas. Não sei como vai ser isso. Mas no mínimo, nós vamos passar uma tremenda vergonha por um tempo, um breve tempo, de tudo que nós fizemos e tudo que nós deixamos de fazer. Podemos admirar o caráter de muita gente neste mundo, mas para termos o caráter de Jesus Cristo, nós precisamos ter um viver dominado pelo Espírito Santo, pois é Ele que produzirá a nossa semelhança a Ele. Você pode olhar e falar assim, nossa, como essa pessoa é boa, como essa pessoa... Mas ser semelhante a Cristo é apenas através do Espírito Santo. Ao usar a palavra fruto, o apóstolo Paulo está evidenciando o caráter que Deus espera dos seus filhos. Na distinção entre fruto e dons, é importante saber que nem todos os crentes terão os mesmos dons. Então, se Deus assim o permitir, em algum momento nós vamos fazer esse estudo, mas tem vários tipos de dons. E não são todos os dons que todos têm. Alguns têm uns, outros têm outros. Pessoas que têm dons de serviço,
Tem outros que têm dom da liberalidade financeira. Tem outros que têm o dom de você poder vocalizar através de cânticos. Mas o fruto do Espírito, todos têm. Não há um cristão que não tenha uma das 9 graças, componentes do Espírito, do fruto do Espírito na sua vida. Ligados com o Espírito de Deus, todos os crentes são como uma grande árvore que produz o mesmo fruto. Você não tem como estar ligado a Deus, com o Espírito Santo habitando dentro de você, e você produzir um fruto que não é o fruto do Espírito. Por isso que você precisa ficar esperto no seu agir, no seu proceder. Os cristãos só podem ser com Jesus Cristo mediante o fruto do Espírito, quando Ele nos enche, nos controla, nos domina. Mas pastor, eu sou livre. Você é livre do domínio do pecado e não livre para fazer o que você quer. As pessoas, elas confundem. Quando Deus veio habitar dentro de você, através do Espírito Santo, você passou a ser livre do domínio do pecado e não livre para fazer o que você quer. Ele nos enche, Ele nos domina. Então o que acontece é que essas virtudes cristãs, elas começam a aparecer. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versos 5 e 12. Colossenses, capítulo 3, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 3, versos 5 e 12. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Então ele fala, deixa de praticar o que é ruim, a palavra vai te mostrar que você está errado, e com uma roupa, você tira uma e coloca outra. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus diz que quando um demônio sai de uma casa, ele vai, não achando aonde habitar, ele volta com outros demônios piores do que era, e a condição do indivíduo que não tem ninguém habitando, o Espírito Santo não está habitando, não há uma roupagem nova, o seu estado é pior do que o primeiro. Por isso que nós vemos cristãos fervorosos na igreja que vão ao topo e caem. Parece uma verdadeira montanha russa. A pessoa, eu amo, eu quero, eu leio. Daqui a pouco a pessoa está batidinho, caidinho. Por quê? O estado dela acaba ficando pior do que era antes. Quem não vive dominado pelo Espírito Santo não pode crescer, visto que ainda está dominado pelos desejos pecaminosos. Ou você é dominado pelos seus desejos, ou pelo Senhor. Não há meio termo. Não há o café com leite. Aqueles que são dominados pelos desejos pecaminosos produzem um estilo de vida baixo. Nada a ver com os padrões divinos. A produtividade na vida do cristão e a formação do seu caráter vem quando o Espírito habita, o qual nos leva a ter prazer na palavra de Deus e nos concede uma vida maravilhosa. A ação do Espírito Santo, primeira na sua vida, é você ter prazer na palavra, ter prazer nas coisas do Senhor. Salmos capítulo 1, verso 3, nós já lemos. João capítulo 15. João 15, versos 4 e 5. Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar.
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Um teste simples para você. Não precisa fazer, mas se quiser fazer, pode. Alguma plantinha na tua casa, vai lá com a tesoura e corta um pedacinho dela e coloca do lado do vaso. Você acha que ela vai crescer? Você acha que ela vai dar fruto? Ela vai morrer. Quando você se afasta de Deus, é isso que acontece. Certa vez Jesus deixou claro que o relacionamento com Ele é o que leva à produtividade espiritual. Daí a importância de o cristão desejar sempre permanecer em Cristo. Ler a palavra. Ler a palavra. Ler a palavra. Leia uma. Leia duas. Leia 50. Leia, leia, leia. Como com os dons posso até fazer coisas grandiosas, mas sem o Espírito você não se parece com Cristo. As pessoas fazem coisas grandes. A gente vê as pessoas trabalhando dentro da busca da vacina e laboratórios, e as pessoas elas se empenhando, e pode aparecer essa vacina. Mas parecer com Cristo, não há esforço humano que isso possa levar realmente a cabo sem a ação do Espírito Santo. Existem muitas árvores no meio dos salvos que precisam do machado divino, como falou João Batista. Árvores boas não podem ser cortadas, pois serão reconhecidas pelos frutos que produzem. Mateus 7,20 diz sobre isso. Como é que você reconhece que essa árvore é uma laranjeira? Através das laranjas. Pastor, simples assim é. As pessoas elas precisam identificar em você o amor, a bondade, a benignidade. Por isso que o teu testemunho ele é tão importante. Em relação ao nosso caráter, o Espírito Santo de Deus trabalha para que essa transformação ela seja constante. Não é algo que ocorre, eu aceitei Jesus, eu sou nova criatura, tudo se fez novo, eu não preciso fazer nada, certo? Não é assim. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A sua transformação ela tem que ser todos os dias. Não é em momentos. Todo dia você tem que crescer. Se deixarmos que o Espírito plante em nós o seu fruto, então o caráter de Cristo ele irá aparecer. Gálatas 5, 22 e 23, não vou ler de novo. Mas o fruto do Espírito é quando você aceita Cristo, quando Cristo vem, o Espírito Santo vem habitar dentro do seu coração, naturalmente esse fruto começa a aparecer. Pelo nosso simples esforço, podemos alcançar um caráter básico. Através do seu esforço, você pode ser moralmente melhor. As pessoas podem até te admirar. Muitas pessoas cristãs, elas têm um caráter ilibado que não pode ser discutido, mas através de um esforço moral. E isso acontece de uma forma bem lenta. Mas quando deixamos que o Espírito Santo atue em nossa vida, a verdadeira transformação acontece. O Espírito Santo, ele não vai te violentar. Porque senão fica parecendo que ele age como o diabo, ele não faz isso. Quando você o deseja, quando você o busca, ele te enche. Eu lembro que logo no início da minha caminhada cristã, o meu pastor, falecido pastor Jonas, ele me deu um exemplo. Ele falou assim que a vida do cristão, ele pode ser ou pinga-pinga, se você lembrar aqueles filmes do Velho Oeste,
em que as pessoas colocavam aquela bomba, né? E aí ficava aquela bomba de ferro, assim, em algum lugar no terreno, assim, e ela ficava pingando. Ou sua vida pode ser esse pinga-pinga, ou quando você balança a manivela, que seria a ilustração do Espírito Santo, jato forte de água. É isso que Deus quer de você. Jamais devemos nos esquecer de uma coisa: a formação do caráter de uma pessoa leva tempo. Não é assim. Não espere que as pessoas mudem e transformem assim. Por mais que você tenha tido o tempo necessário para você crescer, quando você olha para o próximo, você quer que ele cresça rápido. E esse desejo, às vezes positivo, às vezes egoísta, ele pode matar a pessoa. A formação do caráter de uma pessoa leva tempo. E Jesus esperou isso em muitos dos seus discípulos, amando-os até o fim. João 13:1 diz que ele amou os discípulos até o fim. Então você que é pai, você que é mãe, você vê o teu filho sendo formado, e você pode ver se o caráter dele está sendo um caráter bom ou um caráter torcido. Uma má criação leva a uma dificuldade dentro do caráter da pessoa. Não é justificativa para o pecado, mas nós temos que ter o equilíbrio para identificar isso na vida das pessoas e dar o tempo necessário para que elas sejam transformadas. Jamais devemos nos afastar de alguém no nosso meio por alguma falha no seu caráter. Não, essa pessoa ela é mentirosa, eu vou me afastar dela. Não, ela precisa da sua luz. Para que serve o sal, se não é para a comida que está sem tempero? Ontem nós estávamos jantando, e aí eu não fiquei quieto, né? Comi lá, porque eu estou com o meu paladar meio estranho assim. E aí a minha filha falou assim: esse arroz está totalmente sem sal. E aí minha esposa fez a correção lá, a gente fez lá e tal. Para que serve o sal? Se não é para temperar a comida que estava sem sal. Então quando uma pessoa ela tiver uma falha de caráter, o que você tem que fazer é se aproximar dela no sentido de instruí-la, de ajudá-la e não se afastar dela, que é o que normalmente nós fazemos. A pessoa que está com... a gente tem visto relato na televisão, a pessoa que está com Covid, parece que a pessoa está com lepra. Então eu não posso me relacionar, não posso falar, não posso nem ligar para ela mais. Jamais devemos nos afastar de alguém do nosso meio por alguma falha em seu caráter. Antes, é primordial que primeiramente tratemos de dar tempo ao tempo. Essa postura só adota quem tem o amor como fruto do Espírito em sua vida. O ato de esperar o despertar da pessoa é uma manifestação de amor. Com muitos de vocês, eu espero, e a pessoa marca comigo, e ela cancela, e ela não vem, e ela não liga. Ai, pastor, acabou a bateria, acabou não sei o quê. Todo tipo de desculpa. Mas eu sei que é falta de maturidade. E eu tenho que dar tempo ao tempo. É uma manifestação de amor da minha vida através da sua vida. Eu falo, olha, falei com um essa semana, falei assim, olha, tá focando nisso? Bom, hein? Mas não esquece do espiritual. Para que o caráter do cristão possa estar em desenvolvimento, ele precisa estar constantemente lendo e meditando na palavra. Não é só uma leitura corrida, você precisa meditar nela. Pois ela dirá o que é melhor para a sua vida. Estava fazendo a leitura de um texto com a Rayane dentro de um estudo, e ela leu. Eu falei, você sabe o que é milita? Ela parou, olhou para mim. Não parou, eu nem lembro se foi vídeo. Foi vídeo. Não sei o que é milita. Eu falei, como é que você pode passar para a próxima fase se você não sabe o que é essa frase? Aí você procura o que é aquela palavra. E quando você lê, você já não lê milita, lê a palavra que você entende, que ele vai gravar na sua mente. É uma forma. Para que o caráter do cristão possa estar em desenvolvimento, ele precisa constantemente estar lendo e meditando na palavra. Pois ela dirá o que é melhor para a sua vida. Desenvolver o hábito de orar sempre. Lucas 18:1 fala. Outro texto diz, orai sem cessar. Pois por meio da oração é que se tem comunhão com Deus. Como que você pode se comunicar, se relacionar com alguém se você não fala? Experimenta. Encontrar uma pessoa, fala assim, vamos ficar quieto? Aí você fica parado olhando para ela.
O máximo que você pode reparar talvez seja que ela está com o cabelo branco, ou está com uma ruga, ou que cortou o cabelo, alguma coisa externa. Mas como é que você vai saber que a pessoa tem uma diferença ou aconteceu alguma coisa sem você falar? Oração é isso. Oração é relacionamento com Deus. Você lê as Escrituras e o seu linguajar com Deus é através da leitura das Escrituras. E você fala com Deus. Por meio da oração é que se tem comunhão com Deus e expressar o amor, que é a grande prova da espiritualidade. 1 João 4,7. Primeira João, capítulo 4, verso 7. Diz assim: 1 João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E este amor, nós vamos tratar, é o primeira graça desse fruto do Espírito. Nós vamos caminhar mais um pouquinho nessa introdução. Mas o primeiro fruto do amor, primeira manifestação do fruto do Espírito é o amor. Não é o amor humano, não é o amor secular, não é o amor cantado em canções, é um amor que está nas Escrituras. Pedro faz uma distinção importante de como os cristãos são chamados no mundo e como são vistos pela visão divina. Nós temos que ser vistos de uma maneira diferente. As pessoas não podem olhar para você e achar que você é igual. Não é. Na visão do mundo, os cristãos são apenas estrangeiros e peregrinos. Este mundo não é para você. Você está de passagem. A palavra peregrino no grego significa uma pessoa que é tratada como estrangeiro, que não tem direito de cidadania e que vive na terra temporariamente. Quanto mais rápido você entender isso, menos dor e sofrimento você terá. Por que eu vou querer tantos bens, tantos recursos se eu estou de passagem? É o grande dilema das famílias. Famílias novas, elas começam a comprar coisas e vai equipando a casa. Conforme o tempo vai passando, você vai fazer uma mudança, você fala assim: quanta coisa eu podia ter jogado fora que eu não precisava. Você como um peregrino, você como um forasteiro, você carrega apenas aquilo que é necessário. A palavra forasteiro do grego é uma pessoa que vem de outra região para viver com os nativos. Seria, na verdade, um refugiado. No aspecto espiritual, o povo de Deus é visto da seguinte maneira: raça eleita. A palavra raça fala de parentes, pessoas de várias naturezas que são agregadas e passam a ser uma família. A palavra eleita fala de escolhidos, separados, escolhidos por Deus para obter a salvação. Você é raça eleita. Você vive no meio de um povo que não é o seu povo, porque você é uma raça eleita. Você é sacerdócio real. Fala de um ofício de sacerdote, uma ordem, um corpo majestoso. Você é sacerdote no meio de onde você vive. Você é nação santa. Multidão que vive em conjunto da mesma natureza e família. Quando nós nos reunimos através do Facebook, nos domingos pela manhã, nos cultos de oração na quarta-feira, em alguma celebração, no culto noturno, nós estamos demonstrando essa nação santa, uma multidão que vive em conjunto, mas nós somos da mesma família, mesmo sem ter o mesmo sangue. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra povo significa tribo, nação, pessoas que são da mesma origem e língua. O nosso linguajar não é o linguajar do mundo, mas é o linguajar das Escrituras. Na expressão exclusiva significa só dele. Nós não nos misturamos. Nós não vivemos para os prazeres da nossa carne, mas para Deus. Então entenda o seguinte: o cristão nesse mundo é apenas um forasteiro, um peregrino, pois a sua cidadania é celestial.
Ele pertence a outro mundo e tem outro dono, por isso seu estilo de vida é diferente. Suas metas e seus planos são totalmente distintos dos habitantes do mundo. Se você sair daqui, do Brasil, e for lá para a China, talvez você não consiga comer um espetinho de escorpião ou de barata. Mas eles comem. É a diferença da cultura. É a diferença do caráter e da formação. Quando você vai num ambiente, você não tem que se adequar àquele ambiente. Se as pessoas estão enchendo a cara, você não tem que encher a cara. Se as pessoas estão falando palavrão, você não tem que falar palavrão. Se as pessoas estão falando de pornografia, você não tem que falar de pornografia. Mas você tem que ser diferente, ao ponto de incomodar. Mas eu não vou ser aceito. Não tem como você ter duas cidadanias. Na terra tem. Nos céus não. Ou você é um cidadão dos céus, ou você é um cidadão da terra. Essa é a razão do cristão não aceitar os modelos impostos pela sociedade nesse século, pois já segue o modelo da pedra angular. Por isso foge das paixões carnais e tem um viver exemplar entre os pagãos. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. Todo cristão deve viver de modo exemplar por saber que a sua salvação custou um alto preço. Quando você cantar aquela música, eu sei que foi pago um alto preço. Mede o que você faz, como você age. Sendo assim, não pode se deixar dominar pelas tribulações, mas deve manter-se firme, uma vez que todos foram escolhidos por Deus, por intermédio de Cristo, para ser propriedade exclusiva de Deus. De Deus. Quem é o nosso grande exemplo? Não é o pastor Paulo. Não é o seu marido, não é sua esposa. Não é um clérigo qualquer. Não é alguém da mídia. Mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande exemplo que o cristão tem. Foi Ele quem conquistou a salvação para o homem, como também suportou todas as tribulações, provações, sem nunca murmurar. Nem manifestou um sentimento de vingança, mesmo sendo acusado injustamente, como nós murmuramos. Quando a luta vem, quando colocam o dedo na nossa cara, nós achamos duro demais. Jesus foi maltratado dessa forma porque ele não era desse mundo, ele sabia. Ele sentiu a dor, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, mas ele sabia, meu mundo não é aqui. Daqui a pouco eu vou estar lá. Os cristãos são tratados de maneira semelhante. Porque a sua vocação é totalmente espiritual. Ou deveria ser. Seus objetivos e alvos são diferentes. Não é para você ir para uma caverna. Eu vou me tornar monge. Eu vou viver agora lá no Alasca. Não, eu vou pegar as coisas, vou vender, vou dar para os pobres e vou pegar uma faca, um lampião, 2 mudas de roubo e vou para a Amazônia. Não é isso, gente. Não é isso. Diante de tudo isso, Pedro aconselha os cristãos a terem suas mentes dominadas pelos sentimentos de alegria. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Verso 13. Ele nos ensina a termos as nossas mentes dominadas pelos sentimentos de alegria em Cristo Jesus. No verso 14, leia aí, eu não vou ler não. Verso 14, nós temos que rejeitar a vida velha definitivamente. No verso 15, ele nos ensina que nós temos que procurar viver de modo santo em todos os aspectos da nossa vida. Não tem espaço para o quartinho da bagunça no seu coração. No verso 22, ele fala que nós temos que desenvolver na prática o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Você tem que desenvolver isso, praticar, tentar tirar o olho do seu umbigo e olhar para os irmãos. No capítulo 2, verso 1, ele fala que você tem que rejeitar o procedimento incorreto que você teve para com os irmãos. Aquele exemplo que eu dei. Eu sabia que eu tinha sido grosseiro com aquela pessoa. Não deveria ter sido grosseiro. Fui,
volto atrás e peço perdão. Nós temos que ser um exemplo perante os pagãos. Talvez essa vida que eu pedi perdão, a pessoa possa falar assim, tem algo diferente. Pode ser que no próximo contato ela venha falar comigo, por que você pediu desculpas? Não é comum isso. E talvez eu tenha uma oportunidade de falar de Cristo para ela. E se eu tivesse sido grosseiro, as portas estariam fechadas. Essas recomendações de Pedro, na verdade, são de Jesus Cristo para o seu povo. Depois você releia 1 Pedro 1, 1 Pedro 2, esses versículos em especial, 13, 14, 15, 22 e 2:1. Essas recomendações de Pedro, na verdade, são de Cristo para o seu povo. Se não forem cumpridas, na verdade, você nunca foi cristão. Você está passando nessa terra como um pseudo-cristão. Só mesmo um cristão transformado pode entender tudo isso e viver como Deus deseja. Isso é o que o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas. As pessoas que são espirituais, elas conseguem identificar aquilo que é espiritual. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, por mesmo que você não goste, foram por ele instituídas. Verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você ouve uma escola bíblica dominical, ouve ensinamentos, não os coloca em prática, Deus te vê como rebelde. A vida com Cristo destrona do coração do cristão o orgulho. Quando você começa a viver os padrões de Cristo, o orgulho ele é despedaçado. A prepotência, a autossuficiência, eu não preciso. Isso acontece muito hoje, né? Eu não preciso de homem nenhum, eu não preciso de esposa nenhuma, eu não preciso. Autossuficiente. A vida com Cristo acaba com isso. Destrói o espírito de superioridade, suas próprias ideias, porque passa a reger sobre a sua vida o que João Batista falou: importa que ele cresça e eu diminua. A humildade passa a ser um marco de destaque na sua vida, porque ele sabe em quem realmente habita no seu ser. Gálatas 2:20. Vamos lá. Gálatas 2:20. Nós estamos finalizando. Gálatas 2:20. A pessoa que começa a ter a manifestação da humildade, começa a perceber esse destaque na sua vida, as pessoas também percebem. Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu quem vive. Igual João Batista. O que Paulo está falando aqui é uma réplica do que João Batista falou. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não é pela minha força, não é porque eu fiz o coaching ou porque eu sou fortão. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivendo no Espírito, o cristão procura testemunhar as virtudes do reino de Deus por meio de uma vida exemplar. Visto que agora ele é salvo e está em um relacionamento íntimo com o Pai, desse relacionamento é que vem o fruto do Espírito. Em todas as áreas. Não é algo que é pontual. Vou usar um exemplo negativo para expressar isso. Quando o câncer ele toma um corpo, ele começa em um órgão, numa célula, ele vai se espalhando. Quando ele tomou todo o ambiente, o nome chama-se metástase. Não há mais saída. Já tomou órgãos, já está na corrente sanguínea, não há mais nada a se fazer. Se eu posso ousar usar o mesmo exemplo, que você passe por essa metástase, mas de uma forma espiritual. Que o Espírito Santo, que começou no seu coração, ele possa tomar conta de todo o seu ser. Que a sua mente ela seja controlada
por todo o agir do Espírito Santo e a vontade dele. É só assim que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Findo neste período a introdução do fruto do Espírito. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos falando sobre o amor. Um amor que até no nome a gente fala errado. A gente acha que a palavra é ágape, porque é uma palavra proparoxítona, e tem que ser acentuada. É uma palavra grega. É agape, por mais que seja difícil entrar no ouvido, parece que entra meio torto. Agape. Semana que vem, se Deus assim o permitir, eu vou estar iniciando, é um estudo um pouquinho mais longo, porque é a base de todo o fruto do Espírito, o amor. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esta introdução, nesses 4 encontros, 2 domingos, em que nós podemos fazer a abertura do estudo do fruto do Espírito. Que nós possamos ser, Pai, transformados. Prepara o nosso coração para a semana que vem nós começarmos a entender um pouco deste amor que é incompreensível. Abençoa a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.